Pessoal, e aí, como vocês estão? Então hoje eu estou aqui com uma resolução, a atualização da resolução que foi agora, dia 12 de março de 2026, principalmente para enfermagem de reabilitação. É lógico que nem todo lugar do país tem essa especialidade, a não ser presenciais em alguns programas de residência. E ela contemplou, né, em 2023, em novembro de 2023, né, a equipe de enfermagem e reabilitação. Por mais que nós temos a lei do exercício profissional, né, a 7.498 de 1986, ela também respalda a gente, né, nessa atuação, né, de prevenção, promoção, tratamento e reabilitação. Só que uma resolução para aqueles que trabalham nessa área específica, ela só foi ser contemplada em 2023 e foram feitos vários pareceres, a tentativa, né, de fazer essa inclusão na resolução geral de enfermagem que tem as especialidades, né, e essa de reabilitação ela tem tido a atualização até recente que eu achei muito boa, né. Então aqui uma nova resolução para vocês, assim, para quem não conhecia, né, a enfermagem de reabilitação, em 2023 teve é, essa normatização e agora nós temos uma atualização dela. Na atualização, vai trazer alguns conceitos, o que é privativo do enfermeiro, da equipe de enfermagem, e o que é privativo do enfermeiro em si, né? Coordenar a equipe de enfermagem, essas outras questões, as escalas. Vai falar sobre coordenar os cuidados de reabilitação vesículo-intestinal e integridade da pele. E às vezes nós nos limitamos nisso, né? Se você for parar para analisar, o que entra além disso aqui, né? Entra também a questão da parte da sexualidade do paciente. E aí não vigente dessa resolução, mas quando nós trabalhamos interprofissionalidade, nós podemos estar inseridos para contemplar e auxiliar nesse processo, juntamente com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico fisiatra, para o quê? Para abordagem de sexualidade. Uma das coisas que eu tive contato e eu fui agraciada é a oportunidade de abordar sobre sexualidade. Aprendi, lógico, com uma enfermeira mais experiente como fazer essa abordagem para o paciente de uma forma privada, sigilosa, confidencial, ao ponto dele se sentir inserido e acolhido durante daquela infelicidade que aconteceu com ele, seja pelo um tratamento que está sendo feito, que já foi feito, né, no caso da reabilitação, que foi recém admitido num centro de reabilitação, seja ambulatorial ou seja internação. Então aqui ele vai falar sobre preferencialmente do enfermeiro de reabilitação, né? Preferencialmente, aqui não está falando privativo, mas preferencialmente é ele que tem que gerar essa particularidade. Fala sobre a organização, né? Sobre a necessidade da reabilitação e sua rede de apoio, né? Que são 5 áreas elencadas. Aqui na resolução anterior não tinha a quinta área, o item E. Então, nós temos a assistência direta ao paciente, inclusive no canal aqui eu até comentei sobre ela. De forma privativa, é quem realiza nessa particularidade, porque quando fala assistência direta em reabilitação, é a equipe de enfermagem de reabilitação. O auxiliar tem incluído, o técnico de enfermagem está incluído. Mas o que é privativo do enfermeiro, no item A, tem supervisionar, orientar, planejar. Então, essas particularidades, outra, a parte de gestão também é uma competência privada do enfermeiro. Muito interessante também, vai falar sobre mapear, sobre planejar, como que vai ser essa gestão, como é fomentar, como é participar, essas outras questões que estão referenciadas ali. Educação e saúde é uma da particularidade que eu creio que é bem forte, desde a admissão do paciente, na alta e no acompanhamento ambulatorial desse paciente. E o interessante é que algumas redes, quando o paciente é devolvido para atenção primária, que deveria ser no município de origem, tem alguns enfermeiros que já são capacitados para o treinamento do cateterismo intermitente limpo. Então isso aqui é fantástico. Isso é muito bom. O enfermeiro faz desde o momento que ele entra no centro de reabilitação até quando ele vai para outros lugares, ele leva essa ideia também com ele a partir do momento dessa imersão. Ensino e pesquisa, cada vez mais se aprimorando, né? Hoje nós falamos também, quando você for ver na literatura, você vê reabilitação física, reabilitação cardiológica, né? Reabilitação funcional. São termos que seria interessante para avaliar, principalmente na cardiológica. Nós temos dificuldade ainda de receber esse paciente lá para
acompanhar. Nós vemos mais esses pacientes na parte funcional, que fica um período até de internação ali de 28 a 30 dias ali. Lógico que depende do centro de especialização. Então, assim, o cardiológico é algo que também seria interessante, sempre avaliar, sempre ver o que a literatura traz, inclusive fora do país, né, tem essa questão de corrente de reabilitação nurse rehabilitation, ou rehabilitation nurse, alguma coisa assim nesse sentido, tem um site exclusivo para isso. E o item que traz de atualização que eu achei fantástico foi o item desenvolvimento de materiais e tecnologias inovadoras, a atuação do enfermeiro na incorporação, avaliação e desenvolvimento de soluções no foco da funcionalidade. Clinicamente o paciente ele indica, né, clinicamente, ele avalia clinicamente o paciente. Aí a indicação que o paciente tem, né, é prescrito órtese, prótese e materiais para a reabilitação de acordo com as necessidades funcionais, estética e terapêutica. Ele avalia, e a questão de prescrição, essa daqui vai entrar muito no critério de aceitabilidade para confecção. Igual, por exemplo, quando eu jogo o código lá para fazer uma órtese, uma prótese ou algum material, né, eu falo o PME, né, no caso, nesse sentido, material especial, geralmente nós temos um código ali, o fisioterapeuta e o fisiatra conseguem solicitar. Até um terapeuta ocupacional poderia solicitar em alguma área específica, se eu não me engano, tem algum item em si. Só que esse item aqui é um item que eu não sei se nós vamos ter o código específico para solicitar também essa prescrição de órtese e prótese, né? Porque tem que fazer por medida, é feito ali em alguns pacientes, né? É feito no molde do paciente, e depois vai fazendo os ajustes. Então, assim, eu creio que avaliar clinicamente ok, né? Indicação ok. Agora a prescrição que vai ser o eixo da questão aqui, ó. Essa prescrição, ela tem os materiais necessários para fazer, entendeu? E eu creio que essa resolução ela deve ter avaliado também a questão a nível nacional, né? Pode ser que em alguns lugares não tenha um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. E às vezes só tem um médico que não tem essa especialidade, que é a fisiatria, entendeu? Então pode ser uma das coisas que a resolução pode ser contestada aqui, principalmente nessa precisão. Mas ela é fundamental para participar, né? De forma um planejamento, desenvolvimento e confecção, né? Fazer os ajustes e avaliação, essa é outra questão que vai ser inerente, depende do local e se a instituição também segue. Mas aqui está falando integrando equipes multiprofissionais e contribuindo com a expertise clínica e assistencial, porque o enfermeiro ele sabe principalmente adaptações para pacientes que vão fazer o autocateterismo, entendeu? É fundamental o enfermeiro conhecer, vamos supor, um paciente que tem uma lesão acima de C5, né, principalmente esses AISA, pela escala, né, a escala de AISA. O paciente ele teria dificuldade para fazer oponência, então a adaptabilidade talvez era possível, pensando em um paciente talvez C6 ou C7, talvez, entendeu? Então assim, né, essa adaptabilidade ela vem com o que? Equipe multi, planejando um paciente, depois que ele aprendeu a fazer, né, a família, o cuidador aprendeu a fazer o cateterismo assistido, e ali ele para gerar uma autonomia para ele, principalmente em alguns momentos, verificar a possibilidade dele fazer o autocateterismo com algum tipo de material, um termoplástico, talvez, entendeu? Então, assim, tem alguns materiais que são feitos para confecções, eles são adaptados pela mão do paciente. Os terapeutas ocupacionais são fantásticos nessa parte de criação. Então, assim, eu creio que o enfermeiro, né, podendo dar a sugestão, eu acho fantástico nisso. A questão de monitorar sistematicamente os efeitos desse dispositivo, porque pode dar lesão por pressão por dispositivo, principalmente órtese, que pode gerar daquele atrito ali, daquela fricção e cisalhamento ali, se não estiver bem ajustado. Além dos riscos, né, que o paciente pode ter de uma avaliação também da lesão que o paciente tem. Eu já vi muito paciente que utiliza órtese juntamente com a meia compressiva e acaba
garroteando a perna porque encurta a meia compressiva, porque senão vai sujar a meia compressiva durante o período que estiver ali na hora que está fazendo a terapia. E o ideal é não fazer um garroteamento, é o risco que esse paciente pode ter durante essa adaptabilidade, entendeu? Então, o enfermeiro participando disso aqui, que antes não estava descrito na atualização, na resolução do enfermeiro, acho fantástico. Eu creio que futuramente pode ser que a resolução venha passar ou um parecer dentro da parte também de complementar da parte da sexualidade, principalmente porque tem estudos sendo desenvolvidos nessa área e o enfermeiro está inserido, estudos qualitativos, tem na revista de sexualidade, então assim, estudos na revista Resap, então assim, eu acho que vai ser crescente essa particularidade da enfermagem de reabilitação, porque é um universo à parte, como oncologia é um universo à parte, como cardiologia é um universo à parte. Certinho? Fiquem com Deus, semana abençoada.